Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso conteúdo do curso Escrita Acadêmica Passo a Passo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre análise e discussão dos resultados, né? É uma sessão que vem logo após a metodologia e que ela, de fato, é importante para o seu trabalho, porque é o momento em que você vai trazer uma análise geral do seu trabalho, né? Eu estou falando de trabalho de campo, trabalho descritivo, trabalho com pesquisa exploratória, né? Ou pesquisação, ou pesquisa participante. Então, toda essa base de dados que você utilizou dentro da sua metodologia, ela é, de fato, detalhada melhor aqui na análise e discussão dos resultados, porque você traz essas informações que você coletou e você faz essa conversa com os autores também, porque é necessário para fundamentar a sua pesquisa. Bem, como escrever os resultados de um trabalho acadêmico, né? A gente está falando que a análise e discussão dos resultados como sessão, digamos que dentro de uma pesquisa, ela é 50% importante e as outras restantes dos 50% você já tem a metodologia, o referencial teórico, a visão de literatura e a introdução, ela é importante porque ela traz essa fundamentação teórica e mostra ao leitor, né, como foi de fato realizada essa coleta e se de fato ela corresponde a um objeto que você propõe logo inicial no seu trabalho acadêmico. Ela deve demonstrar, né, durante os resultados, você deve propor, na verdade, como foi realizada a aplicação da pesquisa, e isso é essencial no seu trabalho, é essencial você deixar claro de forma escrita para o leitor. Durante os resultados da pesquisa, você deve ilustrar, né? E aí você traz essa análise e discussão dos resultados através, né? Ou de figuras, ou de tabelas, ou de quadros, gráficos, né? E aí que todas essas ilustrações que eu citei deverão vir intercalados, né, através de parágrafos explicativos, né? E aí eu quero que você observe, quando você for ler esse material, ler o material de apoio, um PDF que eu deixei na plataforma para vocês, leiam o material e observem a explicação, porque aí você vai conseguir entender melhor o porquê dessas ilustrações serem feitas dessa forma, através de figuras, né? E eu tenho até um modelo para vocês, apresentar para vocês, né? É o momento em que você vai trazer os resultados, mas não de uma forma como uma sessão longa e cansativa, né? Você vai precisar detalhar esses parágrafos, geralmente de uma forma curta, entre 4 e 5 linhas, onde você propõe, né, de uma forma ilustrativa, uma figura, traz um parágrafo explicativo e, consequentemente, esse parágrafo ele precisa ser fundamentado por um autor ou demais autores, e aí vai depender do tema de pesquisa de vocês, da forma como você fez as leituras, né, e fundamentou essa sua análise. É necessário que você não esqueça de incluir essa fundamentação teórica, né? Por quê? Porque é o momento em que você vai incluir os autores que concordam com os seus resultados. Não é somente uma descrição em que você cita as ilustrações e descreve a interpretação. É necessário os autores, porque você vai precisar fundamentar, você vai precisar dizer que X autores concordam com os resultados da sua pesquisa. Não é somente descrever, como eu falei, a fundamentação, ela é essencial, ela faz parte do seu trabalho, ela é fundamental para o seu trabalho. É necessário que você explique essas ilustrações, né? E sempre trazendo esses autores, né? E aí eu falo de ilustrações, novamente, figuras, tabelas, quadros, gráficos, na forma impessoal, né? Com frases breves e claras, né? Eu falei 4 a 5 linhas, tentando padronizar o máximo possível os parágrafos. No caso de fotografias ou desenhos, né, deve dar crédito ao autor. Quando você citar figuras, né, fotografias ou desenhos de outros autores, está a fonte, né, abaixo da figura, né, colocando o nome ao lado da figura. Quer dizer, aqui no caso, um nome, no caso, sobrenome com um ano, né, na qual você conseguiu a fonte, né, qual foi publicado
aquela fotografia também. Em uma fonte menor, geralmente é 10, 11, isso vai depender do regulamento, se caso for um TCC, do seu curso, instituição de ensino, ou das diretrizes da revista acadêmica, ou de um edital, né, do projeto de pesquisa na qual você está realmente participando. Isso vai depender dessas observações que você poderá ler com mais calma depois. Quando eu estou falando de figura, né, e aí eu tenho um modelo para prestar para vocês, geralmente são imagens, né, fotografias, e aí um modelo básico que eu apresento para vocês por exemplo, tem uma imagem no conteúdo em PDF que você vai dizer que você identifica como figura, modelo. E aí eu tenho assim, figura 1, artefatos produzidos, artefatos produzidos pelas artesãs na associação. Aí tem imagem e abaixo tem Moraes 2014. Por que Moraes 2014? Foi uma imagem de um autor ou de um autor que eu utilizei na minha pesquisa. Não fui eu que tirei. Então, eu tenho que colocar a imagem, faço uma descrição breve daquela figura, porque é fotografia, e abaixo eu coloco em fonte menor também o sobrenome do autor e o ano na qual ele fez o registro fotográfico, aqui no caso 2014. Então, é o modelo básico de figura que eu apresento para vocês terem, de fato, esse modelo e, caso precisem, citar nos trabalhos acadêmicos de vocês, já é um modelo básico e padrão para vocês de figura, de como citar uma figura dentro de um trabalho acadêmico. Tabela é um modelo interessante porque você já tem como, de forma visual aqui, vocês já observam que tem como base de dados, né, informações estatísticas, né, quantitativas, na verdade. E aí é um modelo também na qual, de uma forma detalhada e direta, você tem aqui, ó, tabela 1, análise de correlação do Spearman entre as variáveis do perfil dos visitantes na APA do Delta do Parnaíba com as emissões totais e per capita de CO2. E aí você tem as variáveis, as emissões e as emissões per capita aqui. E aí, logo abaixo, observe que após as informações de dados quantitativos, né, aqui, abaixo tem fonte elaborado pelo próprio autor 2015. Por que que é diferente da figura à fonte? Porque na figura, eu citei a figura de um autor, né? Uma fotografia de um autor, de uma outra pessoa. Mas se caso for uma figura na qual eu fiz o registro fotográfico, você coloca o seu nome. Você coloca, na verdade, o seu sobrenome e o ano. Por exemplo, Santos 2022. Pode ser. Mas aqui, no caso, é uma figura de um outro autor. Pode deixar claro que é um autor, e aí você tem que deixar nas referências bibliográficas quem é esse autor. Agora, se for realmente todas as informações, esses registros fotográficos for feito por você, ou você coloca o seu sobrenome com o ano, ou você coloca elaborado pelo próprio autor com o ano, ou dados da pesquisa, e o ano também. Por que essas três opções? Porque são opções em que poderão ser utilizados para citar essa fonte dessa análise. Mas aí você vai escolher dependendo do seu orientador, né? Dependendo do edital, dependendo do regulamento do curso, né? E da sua instituição, se ele direciona dados da pesquisa, ou somente o sobrenome do autor com o ano, ou elaborado pelo próprio autor com o ano. Então, essas informações, elas estão direcionadas no regulamento da instituição, se você for elaborar um TCC, se você for participar de algum edital. Então, essas informações são realmente detalhadas lá. E aí você pode ter essas três opções. E aí fica a critério, né, do regulamento e da escolha, né, da conversa com o seu autor. Ou sobrenome com ano, independente se for o seu sobrenome, ou independente se for um sobrenome de um outro autor, mas deixar na fonte, não pode esquecer, ou dados da pesquisa com o autor, ou elaborado pelo próprio autor, né, que é você, com o ano também. Então, fica a critério e escolha de você.
Nessas observações eu coloquei, né, na tabela, elaborado pelo próprio autor 2015. Então, foi elaborado pelo autor, e aí 2015, na qual ele conseguiu essas informações, ele foi a campo, né? E aí ele conseguiu essas informações, e aí ele, no caso, achou melhor, de acordo com os critérios, né, aqui selecionados, o regulamento de um artigo, na verdade, é uma tabela de um artigo científico, e foi necessário, de acordo com as diretrizes, normas da revista, eles solicitaram que na fonte de cada tabela, ou quadro, ou figura, fosse colocado, elaborado pelo próprio autor. Então, seguiu as normas da revista científica. Outro modelo interessante são os quadros, e aí a gente não está falando mais de pesquisa com abordagem quantitativa, estou falando de abordagem qualitativa. Geralmente é utilizado o modelo, né, padrão, e é o modelo mais simples que eu apresento para vocês, que eu quero que vocês observem, que é o modelo de quadro, onde você vai apresentar o discurso e a redução do discurso, né, que é a interpretação dos discursos dos entrevistados, né, pode-se dizer assim. Quadro 1, método, ou métodos, né, teórico e prático utilizados pelos professores. E aí tem duas respostas, né, em duas linhas. Resposta 1, preparação para visitas com pesquisas de gabinete e discussão em sala. Pós-visita, relatórios para avaliação da aprendizagem. Resposta 2, no que se refere às aulas práticas, são cobrados relatórios normalmente interdisciplinares, além de avaliações como provas, trabalhos e reflexões. Redução do discurso, já na segunda coluna. Interpretação dessas duas respostas, né? Então, você tem essas informações na qual você aplicou um questionário, olha só, você aplicou um questionário, você coloca a resposta, né? Você pode deixar, claro, você pode deixar nesse questionário perguntas em aberto, onde os entrevistados, ou os sujeitos da pesquisa irão responder, né? De forma escrita. E aí você traz as respostas do jeito que está do questionário para o quadro, e aí temos duas respostas de dois sujeitos da pesquisa, e na coluna à direita você tem a redução do discurso, que é a interpretação que você, enquanto pesquisador, fez através dessas duas observações aqui, dos dois discursos dos dois professores. E aí o que é que eu trago nessa redução? Ambos os docentes utilizam o método do turismo pedagógico como forma de avaliação do ensino-aprendizagem dos seus alunos, durante a realização das disciplinas teóricas e práticas, e a redução do discurso. Eu tenho a partir das duas respostas desses dois professores. Isso é um modelo de quadro que tem essa abordagem qualitativa para vocês observarem. Observem que é questão mesmo descritiva, né, de dados, de informações, não é dados quantitativos, estou me referindo de abordagem qualitativa aqui, de interpretação desses dados. Outra questão interessante, que abaixo eu coloquei dados da pesquisa 2011. Interessante porque você vai dependendo, como falei, né, do regulamento da instituição na qual você trabalha, ou do qual você estuda, né, do curso, ou de tudo que será realmente resolvido através dessa base de dados, de todas as informações ou diretrizes da revista. Aí vai direcionado aqui, o exemplo, dados da pesquisa, 2011, ou elaborado pelo próprio autor, 2016, ou o seu sobrenome com o ano, isso tudo vai realmente ser delimitado a partir das observações do regulamento que você vai seguir, ok? É uma abordagem qualitativa. Outra questão interessante é o modelo de gráfico. E aí é um modelo que é interessante também porque traz essas informações através de porcentagens e é um modelo de gráfico padrão, né? Aqui eu tenho um modelo para vocês que é o Pizza, em que apresenta um gráfico, né? Por exemplo, a capacitação dos discentes para o mercado de trabalho. E aí eu tenho dentro do gráfico, capacitação dos discentes para o mercado de trabalho como um título dentro do gráfico. É necessário o título dentro do gráfico? Não. Dependendo do trabalho que você for desenvolver e dessas normas, você inclui. Se não for necessário, você retira, deixa somente em cima, numa fonte menor, a pergunta, né? E deixa mesmo o gráfico num tamanho um pouco maior. E aí tem sim ou não, né? E aí você observem que tem 75% e
e 25%. 75% que é importante aqui, aqui com relação a esse modelo de gráfico, que é importante a capacitação dos discentes para o mercado de trabalho, na questão da teoria e da prática. Um exemplo de gráfico aqui para vocês observarem. A fonte, eu coloquei dados da pesquisa 2011, do mesmo jeito que o modelo de quadro também, porque vai depender da instituição, do regulamento, qual vocês está direcionado, qual propõe ali a forma como você vai citar a fonte, não deixando bem claro quando foi que você realizou essa pesquisa. Então, é o ano atual que você realizou essa pesquisa. E observe uma coisa, tanto o gráfico, quanto o quadro, quanto a tabela e a figura são de trabalhos já realizados e publicados em revistas científicas. São trabalhos a qual eu realizei, então, são modelos, de fato, aprovados em pesquisa acadêmica. Como escrever resultados e discussão, né? E aí a gente fala de o resultado ou discussão, né, como uma parte da pesquisa onde você vai fazer ponderações sobre os resultados. No material que eu falei anteriormente, tanto o gráfico, quanto o quadro, quanto a tabela e quanto a figura, isso é um material de análise, né? A partir dos instrumentos você consegue desenvolver ou gráficos, dependendo da sua pesquisa, ou quadros, ou tabelas, né? Incluir figuras, né? E aí você faz as ponderações também e também cita os autores que fundamentam essa análise, né? As análises que eu citei anteriormente, ou do gráfico, ou da figura, ou da tabela, ou do quadro, que você vai incluir no seu trabalho. Quando você vai fazer essa discussão, né? Na verdade, é a fundamentação teórica que você apresenta nessa base de dados, dessa sessão, você vai ponderar esses resultados. É o momento que você traz a interpretação dos resultados. A sua interpretação enquanto pesquisador participante, mas também e principalmente inclui os autores que fundamentam o seu trabalho, né? Que fundamentam a análise do seu trabalho. É o momento que você obedece uma sequência de resultados e que são apresentados no decorrer do seu trabalho, durante essa análise e discussão dos resultados. É o momento que você vai conseguir trazer as referências desses autores, né? Para fundamentar a tua análise. É necessário fundamentar toda a análise, por exemplo, se no meu trabalho existem 10 gráficos, eu fundamento os 10 gráficos com autores? Não. Você só vai utilizar os gráficos em que requer uma fundamentação teórica. Não necessariamente você vai citar autores em todos os 10 quadros. Pode ser que você cite em 6, 7, ou 8, ou somente 5, mas que você faça uma descrição interpretativa e detalhada, e ao mesmo tempo direta em todos os gráficos, por exemplo, né? Mas que você não esqueça de fundamentar. Não é somente uma descrição, é uma descrição mais fundamentação teórica. Os autores eles precisam estar ali para dar esse suporte e responder e ao mesmo tempo fundamentar o teu trabalho. Dizer que aquilo realmente é viável, que aconteceu e que é necessário dentro da pesquisa. Na discussão, é o momento que você vai trazer essa análise, essa interpretação. E aí eu tenho um modelo para vocês em material, né, em PDF. Um exemplo. Olha só, nesse conteúdo, nesse parágrafo, né, que na verdade a fundamentação teórica é que ela é intercalada entre os gráficos, ou entre as figuras, ou entre tabelas, ou entre quadros, né? Você vai intercalar com esses parágrafos e cabendo ou não autores, aí vai depender da forma como você direciona o seu trabalho, não necessariamente vai precisar fundamentar todos os importantes, o que realmente você fundamenta, você traz os autores. Tem um modelo aqui para vocês. As primeiras linhas na cor azul, né, do material em PDF, né, na página 8, onde você vai ter realmente acesso a esse material, eu tenho a interpretação dos resultados. Na verdade, de um resultado, de uma pesquisa que foi aplicada. Eu coloco assim, a minha interpretação. Quando indagado sobre a importância das visitas técnicas, a questão 12 apresenta os 2 docentes entrevistados das disciplinas de laboratório de agenciamento e transporte e visitas técnicas ao meio ambiente. Ou seja, os 2 docentes, ou 100%,
afirmaram ser essencial realização durante o curso de turismo, por se tratar de uma forma de aprimoramento educacional e profissional dos seus acadêmicos. Isso é a interpretação que eu dou para a questão 12. As próximas linhas que finalizam esse parágrafo estão na cor verde. E o que é que identifica isso? É a citação. É o autor que fundamentou a minha análise. A parte azul, como eu citei anteriormente, é a interpretação da análise barra resultado. E é a minha interpretação enquanto pesquisador participante. A verde é como afirma Panusso Neto, porque você percebe que quando eu coloco em azul, por se tornar uma forma de aprimoramento educacional e profissional dos seus acadêmicos, vírgula, eu coloco como afirma Panusso Neto, 2010, página 5, que a visita técnica deve ser considerada como importante, abre aspas, e colchetes, e fecha colchetes, reticências. Uma atividade acadêmica e profissional, pois o aluno desenvolve a prática e pode traçar e desenvolver planos e soluções para os problemas do mercado turístico, fecha aspas. Então, eu finalizo essa discussão aqui, essa análise ao mesmo tempo da questão 12 de um trabalho publicado, iniciando com a interpretação que eu, quanto pesquisadora, apresento nesse parágrafo, e finalizo com a fundamentação e com a citação de um autor que direciona a questão da importância das visitas técnicas. Então, eu fundamento, trago um autor em que vai direcionar e vai, consequentemente, responder a importância das visitas técnicas na realização de disciplinas, dentro das disciplinas teórico-práticas de um curso de graduação. Então, é sempre dessa forma. Você traz a interpretação as primeiras linhas de um parágrafo e apresenta um autor no final que fundamenta essa análise do seu resultado, de um resultado aqui, de um questionamento aqui, né, no caso. Tanto os gráficos quanto o quadro, quanto a tabela e quanto a figura, você precisa trabalhar dessa forma estrutural. Traz um parágrafo, né, intercalado, né, entre ou várias opções. Você pode trabalhar figura e quadro, ou figura e tabela, ou gráfico e quadro. Isso vai depender da forma que você vai direcionar a sua pesquisa. Mas que sempre tenha, nesses parágrafos intercalados, a interpretação daquele gráfico, daquela tabela, daquele quadro, daquela figura, e apresenta, para finalizar aquele parágrafo, um autor que vai fundamentar e vai concordar com o desenvolvimento dessa pesquisa e, consequentemente, a fundamentação daquele tema, né, que você está abordando. Então, é necessário trabalhar dessa forma estrutural, porque você vai mostrar para o leitor a estrutura metodológica e o norteamento para poder realmente ter que você proporcionou na análise e discussão dos seus resultados, né, que tem como base determinado tema de pesquisa. Outra questão interessante para finalizar é que, por exemplo, mas eu vou trabalhar figura, tabela e quadro na minha pesquisa. Como é que eu faço a questão da estrutura, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar 3 figuras e elas estão intercaladas entre tabelas e quadros, eu coloco figura 1, tabela 1, quadro 1. Aí a próxima análise vai ser figura 2, aí quadro 2, tabela 2. E aí eu coloco figura 3, tabela 3, quadro 3. Ok? Então, a partir quando você vai intercalar entre figura, tabela e quadro, você coloca também intercalados, mas direcionando 1, 2 e 3. Figura 1, tabela 1, quadro 1, e aí você precisa intercalar depois desse quadro uma figura 2, uma tabela 2 ou um quadro 2, e aí você vai direcionando o seu trabalho dessa forma, ok? Vai depender do tema e da forma, quais os instrumentos que você vai utilizar também para você citar. Não esquecendo de fundamentar a análise e as principais questões que são necessárias no seu trabalho. Não é somente uma descrição, precisa dos autores para dar esse suporte teórico no seu trabalho, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição via e-mail para tirar essas dúvidas que poderão surgir
após assistir esse vídeo e o acompanhamento também através do material em PDF que está disponível na plataforma, ok? Até mais e obrigada. E qualquer coisa, através do e-mail, estou disponível, curso escrita acadêmica 2021, @gmail.com. Até mais, pessoal.